Mas abra aí a tua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 15 diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Hoje nós vamos falar sobre o tema, o desafio de perdoar. Repita comigo: o desafio de perdoar. Quando nós falamos em perdão, é evidente que dentro de nós, nos traz lembranças de fatos, situações, que envolveram pessoas e marcaram a nossa vida. Quando nós falamos de perdão, nós podemos alinhar que esses fatos, situações, que envolveram pessoas, marcaram a nossa vida negativamente, ou até mesmo positivamente. E quando a gente vai pesquisar sobre a palavra perdão, se você entrar aí em qualquer dicionário, na internet, ele dá uma definição para perdão da seguinte forma: que perdão é remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. Perdão é uma desculpa, ou até mesmo um induto. E perdoar nem sempre é fácil, e muito menos agradável. Por quê? Nós queremos ter a razão, nós queremos ter a palavra forte. Não, eu estou correto, eu não me dobro porque fizeram isso contra mim, e ponto final. Tem que ser dessa forma. Se a pessoa quiser, ela tem que vir até mim e se retratar para que as coisas caminhem bem. Isso acontece muito no casamento. Às vezes a pessoa fala: não, eu vou fazer isso com ele, com ela, porque ele tem que se arrepender, ele tem que vir até mim, pedir perdão. Por quê? Quando nós falamos de perdão, e nós sabemos que perdoar não é fácil e muito menos agradável, nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada e destacar a pessoa do personagem bíblico chamado José. Nós sabemos, e você pode abrir a tua Bíblia aí no Gênesis, no capítulo 50, nós vamos deparar com alguns versículos, mas você pode tomar nota e anotar. A história bíblica a gente sabe. José foi odiado pelos seus irmãos. A princípio criaram uma situação para matá-lo. Depois, não matando-o, colocaram numa cisterna. Depois venderam como escravo. Chegou no Egito como escravo. Desenrola toda-se a história de José, e ele chega a governador do Egito. Há uma reviravolta na terra, onde todos os povos têm que ir até o Egito para trocar materiais, bens por alimentos. E quando há um reencontro de José com seus irmãos, José manda buscar o seu pai, a sua família. E no capítulo 50, se você tomar nota do livro do Gênesis, do versículo 15 ao versículo 21, depois que Jacó morto, olha o que diz o texto da Bíblia: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te,
a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Versículo 18: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes maus contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Versículo de número 21, olha que diz o texto: agora pois não temais, e eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Os irmãos de José imaginaram: papai morreu, agora o negócio vai estreitar para nós, porque tudo que nós maquinamos de mal contra José, ele vai se levantar contra nós e vai devolver tudo isso. Mas Jacó, ele deixou um pedido e um ensinamento. Ei, por quê? O perdão, nós entendemos que é algo que vem de Deus para nós. E quando José, ele recebe aquela palavra, provavelmente na natureza humana dele, ele queria o quê? Pegar os irmãos dele: agora vocês vão sofrer. Mas a natureza de Deus que estava sobre José dizia o seguinte: ouça a voz do teu pai, perdoe, perdoe. E sabe o que a gente vê hoje, até mesmo dentro da igreja? É muita gente querendo atacar, de vez pegar e perdoar uns aos outros. É muito problema acontecendo na casa, na família, e nós queremos se colocar numa posição, numa natureza humana, dizendo: eu não vou perdoar, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tem quem me muda. Eu quero lhe dizer: Deus enviou Jesus Cristo para mudar a história da tua vida, para você aprender a perdoar, para alcançar o perdão de Deus. Quando você olha para o texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, especificamente no versículo de número 21 e 22, quando depois que Jesus Cristo dá aqueles ensinamentos: se alguém pecar contra ti, vai lá, tenta resolver com a pessoa, se não der jeito, você chama 2 testemunhas, se não der jeito, leva até a igreja, se não der jeito, abre mão, é gentil, publicano, e o que vocês ligarem aqui na terra, será ligado no céu. Quando 2 concordares alguma coisa, o teu pai fará. E assim ele foi dizendo: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Aí Pedro chega para nós: mas Senhor, até quantas vezes, se alguém pecar contra mim, eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus, ele dá a receita: não só 7, mas 70 vezes 7. Se você fazer essa conta numa multiplicação, 70 vezes 7 é perdoar 490 vezes ao dia. Será que alguém consegue falhar comigo e com você 490 vezes ao dia? Provavelmente não. Na verdade, Jesus estava dizendo o seguinte: você tem que perdoar continuamente, porque quem perdoa tem a essência de Deus na vida. Fala para o irmão que está do outro lado: quem perdoa tem a essência de Deus na vida. Então eu te encorajo nesta noite, eu lhe desafio a você começar a rever os teus conceitos e parar com esse negócio de ser o durão, de ser a durona, e falar: não, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser desse jeito. Ei, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Se o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o maior exemplo sobre perdão. E quando nós não perdoamos, nós recebemos consequências. Quando você não perdoa, há consequências que você carrega. No mundo espiritual, eu quero que você abra aí a tua Bíblia, toma nota, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 15. Quando você não perdoa, você não é perdoado por Deus. Porque a falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus. Olha o que está escrito no texto: mas se não
perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se você não perdoa, o Pai também, o nosso Deus, Ele não lhe perdoará. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente dentro da igreja sofrendo, tem muita gente dentro da igreja pensando que está caminhando para o céu, mas está caminhando no sentido contrário. Por quê? As dificuldades na família, na vida conjugal, quer ser o durão, eu não vou perdoar. Se você não mudar o teu conceito, você não tem propriedade para receber o perdão de Deus. Fora que a Bíblia fala, como consequência da falta do perdão, é o quê? É retardar as respostas de Deus em nossas orações. Como que eu falo que eu sou uma pessoa que tem a essência de Deus, que perdoo, e eu acho diferente, fala, não, eu sou servo de Deus, mas não perdoa em casa, não perdoa um filho, não perdoa uma filha, não perdoa alguém que lançou uma palavra contra você que te feriu. Aí chega na igreja, paga 1 hora de joelho, de oração, Pai, me escuta, oh, aleluia, glória a Deus, me escuta. Nada Ele escutará, porque você precisa fazer uma autoavaliação e mudar dentro de você. Porque a falta de perdão, ela traz consequências. Quando nós falamos de perdão, nós conseguimos correlacionar diretamente com a vida emocional. E estudos apontam o seguinte, que a pessoa que não sabe perdoar, a pessoa que não perdoa, que tem a falta de perdão, ela pode desencadear na sua vida doenças emocionais. Ela pode desencadear doenças físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão, e até mesmo muitos ficam cancerosos. Quando você decide perdoar, porque perdoar é uma decisão, você decide ter paz na tua vida, você decide ter saúde. Fala para a pessoa que está do lado, quando você decide perdoar, você tem paz, você tem saúde. Mas pastor, qual é o maior exemplo que nós podemos destacar na Bíblia Sagrada? Qual é o maior exemplo sobre perdão? O maior exemplo foi Jesus. Toma nota aí, abra a tua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Olha o que está escrito no texto da Bíblia: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O maior exemplo de perdão que nós podemos pegar na Bíblia foi Jesus Cristo. Se você está em confusão e atrito com uma pessoa, você precisa olhar para Jesus. Você precisa colocar o teu pensamento em Jesus, porque foi através do sacrifício da cruz do Calvário que nós alcançamos perdão e o direito da vida eterna. Hoje no culto da manhã, eu estava falando no final do culto, dando um atendimento aqui a um casal, e ele falou: pastor, quando o senhor estava falando o texto da palavra, o meu coração começou a tremer, ferver, porque eu tenho um problema com meu pai, e eu não consigo perdoar ele. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele: mas como que está a tua vida, o teu casamento? Pastor, tudo enrolado, problema para lá. Como que está a tua vida financeira? Travada, pastor. Como que está as suas realizações pessoal? Pastor, parece que nada vai para frente. Aí eu falei para ele: você quer que Deus desça do céu para falar que para as coisas começar a acontecer na tua vida, você precisa se libertar desse mal? Ele começou a chorar aqui e falou: pastor, verdade. Por quê? Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus como um perdoador, quando nós olhamos para o sacrifício da cruz do Calvário, que foi com o intuito de perdoar os nossos pecados, olhando para Jesus, nós podemos destacar 7 coisas a respeito de perdão. A primeira coisa que nós podemos destacar, você pode repetir comigo: o perdão, repita de novo, o perdão é prometido pelo Senhor Jesus Cristo. O
perdão é prometido por Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 31, a parte A diz o seguinte: portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Aí você fala para mim, mas pastor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Pastor, se eu contar minha história para o Senhor fica assustado, eu acho que o Senhor nem quer mais falar comigo. Ei, o mesmo perdão da cruz que foi para mim, é para você também. O mesmo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos pastores, foi por você também. Talvez até o diabo tenha falado no teu ouvido, no teu coração, dizendo: ei, para que ir para a igreja, para que entrar lá? A tua vida como que é, o que você já fez, ou o que você já passou? Não tem perdão para você. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer que há perdão para a tua vida sim, porque o sacrifício na cruz do Calvário foi para nos dar perdão. O primeiro ponto que nós destacamos é esse, que o perdão foi prometido por Jesus Cristo. Repito o segundo ponto: nós obtemos o perdão. Repita de novo: nós obtemos o perdão na cruz do Calvário. Acabou. Você não precisa orar 10 Pai Nosso ou outra reza para alcançar o perdão. Você não precisa. Eu estava lá no Ceará essa semana, na cidade de Barbalha, onde nós temos uma igreja. Nós ficamos hospedados num hotel, numa cidade maior, que é do lado, chamada Juazeiro do Norte. Uma cidade totalmente idólatra. Lá eles veneram o Padre Cícero. Toda loja que você vai tem uma estátua do homem. Eu parei no Farol para comprar uma água. Tinha uma água normal, mineral, e tinha uma outra água que a embalagem era o formato do Padre Cícero. Aí eu falei para o rapaz, meu filho, quanto que está essa água aí? R$2. Eu falei, e a outra? R$5. Eu falei, mas qual que é a diferença? Não é água? Não, mas essa água aqui é do Padinho. Essa água aqui, eu falei, mas filho, não é água, a mesma composição? Não, mas, eu falei, faz o seguinte, meu filho, me dá água de R$2 mesmo, que eu vou me saciar. Para você alcançar o perdão de Deus, você não precisa pagar promessa de joelho. Para você alcançar o perdão de Deus, você muito menos precisa fazer um sacrifício qualquer que seja imposto pelo homem. Por quê? Você alcançou perdão na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo deu a vida por mim e por você, Ele estava dizendo o seguinte: eu dou a minha vida por perdão a toda a humanidade. E é por isso que está escrito lá em Efésios, pode tomar nota, no capítulo 1, versículo 7, o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das ofensas, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que nós entendemos então? Que o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito para nos dar perdão. Fala para o irmão que está do seu lado, não precisa de muita coisa não, já foi pago o preço pelo teu perdão. Diga para ele: já foi pago o preço. E por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Mas quando você entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a tua visão vai se abrir e coisas novas você vai viver. Vamos lá, o terceiro ponto. Repita comigo: o perdão é pregado no Evangelho. Olha o que está escrito em Atos capítulo 13, versículo 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por estes se vos anunciais a remissão dos pecados. Por estes é Jesus Cristo, que por ele é anunciado a remissão ou o perdão dos pecados. O Evangelho, ele é o conjunto dos ensinamentos de Cristo. E eu não consigo entender um Evangelho verdadeiro que seja pregado, que não pregue arrependimento e não pregue perdão. Eu não consigo acreditar no verdadeiro Evangelho que só pregue a prosperidade. Mas pastor, o senhor é contra a prosperidade? Jamais. A prosperidade vem de Deus, e Deus se agrada que os seus filhos prosperem. Mas não é a prosperidade que vai levar você para o céu. Porque você pode ter todo o dinheiro da terra,
Mas se você não se arrepender, se você não pedir perdão dos teus pecados, e se você também não perdoar, a tua salvação está em xeque. Você não pode alcançar a mais grandiosa promessa, que é de salvação. Por isso que eu não acredito num evangelho que seja pregado, que não tenha arrependimento e o verdadeiro perdão em Cristo Jesus. Porque o verdadeiro evangelho nós temos e deve ser pregado com o perdão que vem por intermédio de Jesus Cristo. Quarto ponto, repita comigo que nós vemos em Jesus a respeito do perdão. Repita assim: o perdão é dado pela fé. Toma nota aí, abra a tua Bíblia, Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhe abrires os olhos, e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. O perdão é dado pela fé. Mas eu tenho fé, pastor. E por que você não perdoa aquela pessoa dentro da tua casa? Eu tenho fé, pastor, a minha fé é tremenda, a minha fé é maravilhosa, a minha fé remove montanhas. E você não perdoa teu filho, você esposo não perdoa a esposa, você esposa não perdoa o esposo, você não perdoa aquela pessoa que fez o mal contra a tua vida. Fala, eu sou cheio de fé. Não é. Não é. Você precisa entender que o perdão verdadeiro é dado pela fé. Quinto ponto, para a gente ir adiante, que tem a Santa Ceia ainda. Repita comigo: o perdão é garantido aos servos de Cristo. João escrevendo, 1 João capítulo 2, versículo 12, diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Você que está em Cristo, você é uma nova criatura. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você que está em Cristo é uma nova criatura. Mas pastor, eu não sou 100%, ninguém é 100%, gente. Não, mas tem gente que fala: não, eu sou santo, eu sou 100%, então prepara que Jesus vai te tirar dessa terra. Pode preparar. Vai ser levado, vai ser arrancado, vai morrer. Porque Jesus está tanta santidade que vai te tirar. Mas a garantia que nós estamos em Cristo é o quê? É que quando nós arrependemos e deixarmos as nossas falhas, nós alcançaremos a misericórdia da parte de Deus. Os nossos pecados é perdoado. Aí eu volto a bater na tecla seguinte: mas pastor, eu fui um cara ruim, mau, eu sou uma pessoa difícil, para mim não tem perdão. Tem perdão sim. Em Jesus Cristo você encontra perdão para a tua vida. Em Jesus Cristo você encontra perdão para qualquer situação. Sexto, repita comigo, sexto item que nós vemos em Jesus Cristo através do perdão. Repita comigo: pelo perdão temos acesso a Deus. Abra aí em Hebreus capítulo 10, versículo 18, versículo 19. Toma nota, para depois ler. Hebreus capítulo 10, versículo 18 e 19. Ora, onde há remissão destes, onde há perdão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. O sacrifício da cruz do Calvário, você sabe muito bem, que você estuda a Bíblia, que antes de Jesus vir à terra, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, melhor dizendo, ele entrava no templo, no lugar chamado Santíssimo, que era separado do lugar santo para o lugar santíssimo, separado por um véu. E ele ia oferecer sacrifícios a Deus, para apresentar os pecados dele e os pecados do povo. Mas quando Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário, o texto bíblico, você pode ler depois, que o véu do templo é rasgado de alto a baixo, simbolizando o quê? Que a partir de agora você não precisa
de mais um sumo sacerdote apresentar sacrifício por você a Deus, para perdão dos seus pecados. O que significa, pastor? Que a partir de agora você tem acesso direto com Deus, acesso direto, é só dobrar os teus joelhos, se arrepender, chorar diante de Deus, que o perdão é manifesto na tua vida. Não tem mais esse negócio de só o sumo sacerdote pedir, não. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você tem livre acesso agora, diga para ele. Fala, o caminho está aberto, meu irmão, se alegra. Se alegra, o caminho está aberto, você tem acesso agora diretamente a Deus. Nós vemos esses 6 pontos em Cristo, referente a perdão. Só que o 7º ponto, só em uma situação que nós vemos na Bíblia Sagrada que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Repita comigo: blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 31, a parte B agora, diz o seguinte: mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E é um negócio muito complicado entender sobre essa questão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, na verdade, é uma rejeição total e contínua de Deus. Se Deus é o único que pode perdoar os nossos pecados, aquele que rejeita Deus, ele peca blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. Então talvez você que entrou aqui nessa noite pensando, mas pastor, será que Cristo me ama e Ele pode mudar a minha vida? Pode, é só você querer. Pastor, será que tudo que eu já fiz na minha vida eu posso encontrar perdão em Deus? Pode sim, quando você reconhece que nele você encontra perdão, você tem caminho livre para ser perdoado. Você tem caminho livre para receber, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o perdão que você tanto necessita. Então, pastor, como que eu vou agir para que essa situação, como que eu posso trazer isso para a minha vida? É simples. O texto que nós lemos é o seguinte: se algum irmão pecar contra ti, se alguém errar contra você, vai lá, tenta se consertar, chama 2 testemunhas, leva conhecimento do pastor. Mas como nós falamos aqui no início, que perdoar é uma decisão, eu desafio você, como mudança de vida, procurar aquela pessoa que lhe feriu, procurar aquela pessoa que lhe chateou, que lhe perseguiu, e liberar o perdão para ela. Mas pastor, o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar a essência de Deus na tua vida, e as portas que estão travadas até hoje vão começar a se abrir. Mas eu queria tanto que a minha família aceitasse Jesus, mas fica num pé de guerra lá dentro. Ei, chama todo mundo lá e fala: se eu errei, eu quero pedir perdão para vocês. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar um tapa na cara de Satanás, e o perdão de Deus, a essência de Deus vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua família. Vai ter salvação na tua casa, vai ter coisas novas de Deus para a tua vida. Se tem alguém que acredita nessa palavra, levanta a tua mão, glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Por quê? Você precisa se libertar desse passado. Repita comigo: eu preciso me libertar desse passado para viver o novo de Deus. Você quer viver o novo de Deus? Começa a liberar o perdão. Fica de pé que eu quero encerrar, já para ministrarmos a Santa Ceia. E eu encerro com o que Isaías escreveu no capítulo 46, versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Há um perdão de Deus para você aqui nessa noite. Basta você querer abrir o teu coração e
e também começar a perdoar. Porque tudo que travou até hoje na tua vida, eu quero liberar em nome de Jesus Cristo, que se abrirá. Porque você vai mudar o teu conceito e você vai resolver essa situação que lhe impede de progredir, de ir para frente. Mas também é impossível dizer, alguém que entrou aqui nessa noite, que todavia você não tomou uma decisão, você acha que você é o mais pecador homem da face da terra. Eu quero lhe dizer, Jesus está hoje aqui de braços abertos para lhe perdoar. Mas qual que é o passo que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa entregar os teus caminhos a Jesus. E o que é entregar o meu caminho a Jesus? Entregar o teu caminho a Jesus é você deixar Ele guiar os teus passos, a tua vida. É deixar Ele dar o rumo correto para a tua vida. Para a partir de então você viver o novo da parte dEle. E se há alguém aqui nesta noite que precisa tomar essa atitude, você não pode deixar para amanhã, você precisa tomar hoje. Então eu pergunto, onde está você? A primeira pessoa que quer tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, quer ser corajoso, fala assim, eu quero receber o perdão de Deus sobre a minha vida, para que coisas novas o Senhor venha escrever. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Onde está a primeira pessoa nesta noite que quer tomar essa atitude? Talvez você se afastou da presença do Senhor, talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e fala, não tem jeito, não tem mais perdão para a minha vida, pastor. Jesus está aqui dizendo, eu perdoo os teus pecados, eu perdoo você. Aonde está a primeira pessoa nessa noite? Dê um sinal com a tua mão que eu vou orar pela tua vida. Eu quero orar por você nesta noite, eu quero orar pela tua vida nesta noite. Mas pastor, será que há perdão para mim? Há perdão em Cristo Jesus para você, sim. Há perdão para você. Aonde está a primeira pessoa? Dê um sinal com a tua mão que eu vou orar por você. Dê um sinal com a tua mão que eu vou orar por você. Eu preciso reatar a aliança com Jesus Cristo. Está lá, aplauda ao Senhor Jesus. Pode vir aqui, deixa eu orar por você. Vem aqui à frente. Cadê a segunda pessoa nessa noite? Cadê você, a segunda pessoa? O Senhor está falando no teu coração aí. Acompanhe por gentileza aí, Israel, acompanhe o nosso amado irmão também. Cadê a segunda pessoa? Cadê você que precisa tomar essa decisão? Pastor, eu preciso tomar essa decisão. Jesus tem o melhor para você. Aonde está você, a segunda pessoa nessa noite? Sai do teu lugar, vem diante do altar do Senhor, porque Jesus Cristo está te chamando. Que Deus te abençoe, filho. A melhor decisão que você tomou na sua vida. Cadê a segunda pessoa? Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, se tem, Senhor, algum espírito que trava essa pessoa, que não deixa ela vir diante do teu altar, eu repreendo esse mal que segura essa pessoa agora. Solta essa vida em nome de Jesus, já! Ela vai vir diante do altar tomar essa decisão, para a glória do teu santo nome. Aonde está você? A segunda pessoa, sai do teu lugar. Sai do teu lugar rapidinho, sai. Jesus, o teu coração está fervendo aí, você fala, mas o que vão falar de mim não importa. O que importa é que Jesus quer fazer uma grande obra na tua vida. Onde está você? Ao findar o labor, vida. Sai do teu lugar, vem diante do altar do Senhor. Quando a morte ao teu lado chegar, aleluia. que destino. Está vendo a segunda pessoa? Aplauda Jesus Cristo. Cadê a terceira pessoa? Jesus está te chamando. Vem, 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 Jesus está te chamando. É noite de salvação. É noite de salvação. Oh, desce 2 obreiros para impor as mãos. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual mais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer
tentar. Cadê a terceira pessoa? Não tem? Jesus está falando com você. Você precisa tomar essa decisão. Aonde está você? Sai do teu lugar, seja firme. Vem diante do altar, porque a bênção de Deus sobre a tua vida será ministrada hoje. Se não tem, está aqui essas duas almas diante do altar. Estende as mãos para cá, igreja. Vamos orar. Vamos ministrar a bênção de Deus sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, estão aqui essas duas vidas diante do altar, Pai, reconhecendo a Ti como Salvador, reconhecendo a Ti, ó Pai amado, como autor e consumador da fé. Eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor venha perdoar os pecados. Eu quero lhe pedir que o Senhor venha trabalhar no coração dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo venha fazer morada, que o nome deles venha ser escrito no livro da vida. E a partir de agora, Senhor, a grande obra seja realizada através do Espírito Santo na vida dos Teus filhos. Deus, é esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Está vindo a terceira pessoa? Aplauda o Senhor, está vindo a terceira pessoa. Vamos orar também, Pai. Estende as mãos para cá. Ora aí, pastor Simeão. Mais uma vida, a terceira pessoa. O Senhor está trabalhando, é uma hora de guerra, gente. Jesus está libertando cadeias, Pai. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Perdoa as falhas, perdoa as fraquezas. Que o Senhor venha fazer uma grande obra, Senhor, na vida deste casal. Que o Teu nome venha a ser glorificado, adorado sobre a vida deles. Oh Deus Todo-Poderoso, chegou também a quinta pessoa para Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. A grande obra está sendo realizada. Deus, escreve o nome no livro da vida. É esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Tome o teu assento. Em nome de esses irmãos, essas 5 pessoas, deixa o nome com o pessoal da recepção, que nós estaremos orando por vocês, estaremos fazendo visita, estaremos declarando a bênção de Deus também, integrando vocês com a igreja